Um pouquinho para frente, beleza. Vou botar um pouquinho só aqui. Tá ótimo. Posso só botar seu tênis pra cá? Pode, essa filmagem. Beleza. Bota aqui um cantinho. Ok, estamos gravando já. Dessa vez, ao invés de você entrar em transe por auto-hipnose, eu vou colocar você, ok? Já fazer um pouquinho diferente da vez passada, que eu quero um nível de transe um pouquinho mais profundo. Então, muito bem. Bem relaxado? Pronto para começar? Olha mais uma vez fixamente no meu dedo. Você sabe como funciona? Esses olhos vão ficando cada vez mais cansados, cada vez mais pesados. Em algum momento eu vou encostar na testa, você vai fechar os olhos e emitir o maior relaxamento que já teve enquanto acordado. Ficando cada vez mais pesados, cada vez mais cansados sob meu comando. Eles vão pesando cada vez mais, relaxando cada vez mais. Cada vez mais. Pode fechar os olhos. Relaxando cada vez mais, permita-se agora aquele maior relaxamento que você já teve quando acordado. E a partir de agora, cada vez que você entrar nesse estado de relaxamento, você será capaz de ir cada vez mais fundo. Cada vez que você entrar nesse estado de relaxamento, será capaz de ir ainda mais fundo. Do jeito que você deseja, do jeito que você precisa, para alcançar cada vez mais o seu desenvolvimento. Vai desligando agora os olhos e todos os músculos ao redor dos olhos, permitindo que eles fiquem cada vez mais desligados, cada vez mais colados. Totalmente colados. Você se recorda de um dia que podia ouvir barulhos ao redor, talvez pessoas falando, talvez barulho de carro, mas nada podia tirar essa vontade de relaxar profundamente. Como naquele dia, vai desligando cada vez mais os olhos e todos os músculos ao redor dos olhos, permitindo que eles fiquem cada vez mais colados. Totalmente colados. Daqui a pouco, não agora, você vai se permitir um único teste de tentar abri-los, mas somente quando tiver certeza que é impossível, porque eles estão completamente colados, completamente desligados. Então vai desligando, 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 cada vez mais. A partir de agora, no seu tempo. Um único teste apenas quando tiver certeza que é impossível. Quando já tiver tentado, basta balançar a cabeça dizendo que sim. Pode parar, pode parar. Você já tentou, certo? Muito bem. Excelente. Permita que esse desligamento se distribua por todo o corpo. Todo o corpo fique igualmente desligado, igualmente relaxado. Daqui a pouco eu vou lhe convidar para abrir e fechar os olhos. Cada vez que abrir e fechar os olhos, permita-se mergulhar 10 vezes mais nesse relaxamento. Muito bem. Abre os olhos, fecha os olhos, 10 vezes mais ligado, 10 vezes mais relaxado. Excelente, você está indo muito bem. Vou repetir isso mais uma vez, você já sabe. Cada vez que abrir e fechar os olhos, permita-se desligar 10 vezes mais. Abre os olhos, fecha os olhos, 10 vezes mais ligado, 10 vezes mais relaxado. Vou repetir isso pela última vez, se você já sabe. Cada vez que abrir e fechar os olhos, permita-se desligar 10 vezes mais. Abre os olhos, fecha os olhos, 10 vezes mais ligado, 10 vezes mais relaxado. Muito bom. Acaba que eu vou pegar no pulso, eu vou levantar um pouquinho o pulso e vou colocá-lo novamente no divã. Cada vez que o pulso retornar ao divã, permita-se desligar 10 vezes mais. E você já sabe, não precisa me ajudar. Permita que o pulso fique com o peso natural do próprio corpo. Pegando no pulso, bem desligado, bem relaxado, e quando o pulso cai, 10 vezes mais ligado, 10 vezes mais relaxado. Repetir isso mais uma vez, estou pegando no pulso, e você já sabe, cada vez que o pulso cair, permite-se desligar 10 vezes mais. Quando o pulso cai, 10 vezes mais ligado, 10 vezes mais relaxado. Repetir isso pela última vez, você já sabe. Cada vez que o pulso cair, permite-se desligar 10 vezes mais. Pegando mais uma vez no pulso, na hora que ele cai, 10 vezes mais ligado, 10 vezes mais relaxado. Muito bom. Você relaxou completamente o corpo. Agora é hora de relaxar também a mente. Para relaxar completamente a mente, eu vou lhe convidar para fazermos, mais uma vez, aquela contagem regressiva de 100 até 1, porém, por volta do número 97, será permitir que os números sumam completamente da sua mente. Cada número que for contado, permita que a mente relaxe 10 vezes mais. Pode começar, pode falar 100. 100. A mente relaxa 10 vezes mais. 99. E a mente relaxa 10 vezes mais. 98. A mente relaxa 10 vezes mais. 96. Eles somem completamente agora, somem e permanecem sumidos, como uma caixa vazia, não tem nada lá. Eles somem e permanecem sumidos, totalmente sumidos. Some. Pode balançar a cabeça, os números já sumiram? Quase. Então, faça eles sumir. Eles somem completamente agora, somem e permanecem sumidos. Somem e permanecem sumidos como uma caixa vazia, não tem nada lá. Some completamente, some. Muito bem. Vamos fazer uma contagem de 5 até 0. A cada número que eu contar, permita que a mente e o corpo relaxem 10 vezes mais. 5. 10 vezes mais relaxado. 4. 10 vezes mais relaxado. 3. 10 vezes mais relaxado. 2.
10 vezes mais relaxado. 1, 10 vezes mais relaxado. 0. Totalmente relaxado agora. A partir de agora, todas as vezes que você retornar a esse estado, você será capaz de ir mais fundo. Porque cada vez que a gente entra em estado de transe hipnótico, a gente é capaz de ir ainda mais fundo. E você, ao alcançar aí os desenvolvimentos que você deseja, você será capaz de ir cada vez mais fundo, permitindo que esse relaxamento lhe atinja cada vez mais, permitindo mergulhar cada vez mais fundo no transe hipnótico. Afinal, isso será extremamente benéfico para você, como já está sendo, como tem sido nas últimas semanas, promovendo aí as conquistas que você deseja. E qualquer outra conquista que você desejar, que vai depender da sua mente, você será capaz de ir cada vez mais fundo em auto-hipnose, fazendo, por exemplo, o exercício do espelho, que você conhece, que é você se olhar no espelho e falar as palavras que você deseja, para provocar as emoções que você deseja, ou remover as emoções que você deseja. Então, por exemplo, você se apaixona por uma pessoa e aquela paixão ela está completamente inadequada. E você deseja remover essa paixão, você deseja esquecer aquela pessoa. Você será capaz de entrar em transe, você já tem os gatilhos de auto-hipnose para isso, se olhar no espelho e falar tudo aquilo que precisa ser falado, tudo aquilo que precisa ser ouvido, para esquecer completamente aquela pessoa. Esquecer emocionalmente. Muito bem. Vamos iniciar o processo de regressão a vidas passadas. Para isso, imagine-se inicialmente no topo de uma escada rolante. Não entra na escada rolante ainda não. Só se imagina no topo da escada rolante. E daqui a pouco você vai entrar nessa escada rolante e ela vai começar a descer. Ela vai descendo, descendo, descendo cada vez mais rápido. E cada vez que ela desce, quanto mais ela desce, mais profundo você irá nesse transe. Você irá permitir que esse relaxamento leve você, tome cada vez mais parte de você, para que você consiga, com muita facilidade, perceber tudo aquilo que deseja perceber em relação a vidas passadas. Pode entrar agora nessa escada rolante, ela vai descendo e relaxando você cada vez mais, relaxando cada vez mais o corpo e a mente do jeito que a gente precisa. Ela vai relaxando, relaxando cada vez mais. Excelente. Muito bem. Você já está preparado agora para aquela viagem que você deseja fazer. Você sabe que as nossas memórias, elas nunca são apagadas, elas continuam no nosso subconsciente, só que a gente, conscientemente, a gente não tem esse acesso. E para a gente conseguir esse acesso que a gente precisa, nada melhor do que o transe hipnótico para isso. Então, permita agora que a consciência suprema lhe conduza às vidas passadas que serão importantes, que serão interessantes para que o Gustavo de 2019 tenha acesso, trazendo aí cada vez mais desenvolvimento, trazendo cada vez mais clareza e mensagens positivas de vida para o Gustavo de 2019. Permita que a consciência suprema lhe conduza a essas vidas e eu vou fazer agora uma contagem de 10 até 0. As imagens dessa outra vida vão começar a surgir. Essa primeira vida que nós vamos visitar. As imagens vão começar a surgir, inicialmente ainda não muito claras, mas no 0 elas vão estar totalmente claras para você e você vai ser capaz de falar claramente tudo aquilo que vier aí à sua mente sobre essa primeira vida passada e sobre todas as outras vidas passadas que nós visitamos. Eu vou começando a contagem agora. 10. As imagens vão surgindo. 9. Surgindo cada vez mais. 8. Ficando ainda mais claras. 7. De uma outra vida. 6. Um outro corpo. 5. Uma outra época. 4. Uma outra face. 3. Elas vão ficando cada vez mais claras. 2. Cada vez mais claras. 1. Ainda mais claras. 0. Esteja lá. Muito bem. Nessas imagens que agora começam a surgir para você, responda para mim. É dia ou noite?
As imagens vão ficando cada vez mais claras. Cada vez mais claras. É dia ou noite? Não sei. Você se encontra só ou na companhia de alguém? Ainda não? Então, relaxando cada vez mais. Relaxando cada vez mais. As imagens elas vão começando a surgir na sua mente e surgindo cada vez mais claras. Elas vão surgindo cada vez mais claras. Elas vão surgindo e você vai sendo capaz cada vez mais de observar o que está acontecendo. Você vai sendo capaz cada vez mais de descrever e sentir, mesmo que eventualmente não seja capaz de visualizar com os olhos do próprio corpo, você será capaz de visualizar com os olhos da mente. Essas imagens que vão surgindo e ficando cada vez mais claras. Muito bem. E essas imagens que vão começando a surgir agora, as imagens já estão surgindo para você? Perfeito. E essas imagens que vão surgindo para você, é dia ou noite? Acho que é dia. Dia. Só ou na companhia de alguém? Só ou em companhia de alguém? Não tá difícil. Ok. A gente vai bem devagarzinho no seu tempo. E essas imagens que vão surgindo, você consegue descrever que local é esse onde você está? Ainda não surgiram imagens para mim. Ainda não surgiram. Não. Mas você comenta que é dia. Então, vamos aos poucos, permitindo que elas vão surgindo cada vez mais. Cada vez mais no seu tempo. Quando você tiver chegado, apenas diga que cheguei. Relaxando cada vez mais, permitindo que as imagens vão surgindo cada vez mais. E relaxando cada vez mais, as imagens vão surgindo, surgindo. Não necessariamente você será capaz de ver com os olhos do próprio corpo, mas as imagens podem ser vistas com os olhos da mente. Para essas imagens aí que vão começando a surgir, vão começando já a surgir, permita que elas surjam cada vez mais. Permita que elas vão surgindo e surgindo cada vez mais. E essas imagens estão surgindo já? Não? Tudo bem. Então, enquanto você continua bem relaxado, a gente vai fazer de uma outra forma. Perceba dentro de você aquele Gustavo que acabou de chegar no prédio e ele pediu que o porteiro tocasse o porteiro eletrônico aqui para a sala. Perceba esse Gustavo. As imagens surgem para você? Sim.
Perfeito. Vamos voltar mais no tempo. Vamos voltar mais no tempo. Quero que você perceba agora o Gustavo. Gustavo ainda criança. O Gustavo ainda criança que estava numa praça. Estava numa praça e aí teve um inseto que de alguma forma incomodou ele. O inseto pousou nele e fez com que a criança ficasse com medo daquele inseto, criasse até um tipo de fobia por conta disso. Você percebe esse Gustavo? Sim. Perfeito. As imagens elas vão surgindo para você na sua mente, certo? Sim. Conforme eu vou descrevendo... Eu me lembro. Oi? Eu vou me lembrando. Isso. Perfeito. Conforme, na verdade, eu vou descrevendo a situação para você, eu vou descrevendo a época, eu vou descrevendo... enfim, as imagens vão surgindo na sua mente. Da mesma forma que essas imagens vão surgindo na sua mente, você já está com um transe que você é capaz de trazer as memórias daquela fórmula de matemática um pouco difícil de ser memorizada, mas que foi memorizada depois de um tempo. Essa fórmula de matemática ela pode ter sido esquecida, mas em transe a gente consegue se recordar. Aquele estudante que está para fazer uma prova e ele se esquece daquela fórmula, o que ele faz? Ele fecha os olhos, ele abaixa a cabeça, talvez ele toque na testa, talvez ele toque entre os olhos e com a cabeça abaixada e os olhos fechados ele se esforça, ele consegue lembrar da fórmula. Isso foi uma espécie de transe. Você está num nível de transe muito mais profundo do que esse, que você é capaz de trazer memórias desde uma infância esquecida até mesmo memórias de outra vida. E da mesma forma que essas imagens de você, quando criança, elas surgem na sua mente, permita que vão começando a surgir outras imagens agora. Imagens de uma outra vida. E essas imagens elas começam a surgir de acordo com o meu comando. Agora que você já sabe como é essas imagens que vão surgindo, através desses exemplos que eu dei do Gustavo na portaria do prédio, ou do Gustavo como criança numa praça pública, outras imagens também podem começar a surgir, bastando para isso a sua autorização, bastando para isso que você permita. Então, permita que essas outras imagens agora elas comecem a surgir na sua mente. E relaxando cada vez mais, eu vou fazer uma contagem agora de 10 até 0. Essas imagens elas vão começar a surgir claramente. Vão começar a surgir aos poucos e no 0 elas estarão ainda mais claras. Agora que você já sabe como é, com mais facilidade você será capaz de permitir que essas imagens surjam para você. 10. As imagens vão começando ainda a surgir de uma forma não muito clara. 9. De uma outra vida. 8. Um outro corpo. 7. Uma outra época. 6. Uma outra face. 5. Vai voltando. 4. Imagens ficando mais claras. 3. Ainda mais claras. 2. Cada vez mais claras. 1. Ainda mais claras. 0. Esteja lá. E nessas imagens que vão surgindo, dia ou noite? Dia. Só ou na companhia de alguém? Acompanhado. Acompanhado. E qual o nome nessa outra época? Qual o seu nome nessa outra época? Qual o nome que surge para você agora? Irineu. Irineu. Que ano é esse? 1534. 1534. Que localidade é essa? Que país é esse? Ou que cidade é essa? Não sei. Conecte seu Irineu e se conectado a ele.
cada vez mais conectado, você será capaz de falar qual localidade é essa, que cidade ou que país é esse onde vive o Irineu. Conectando cada vez mais ao Irineu. Que localidade é essa? Acho que é Itália. Itália. Ok. Faça um relatório. Como você encontrou o Irineu? Você falou que ele estava acompanhado. Acompanhado de quem? Como é a vida do Irineu? Faça um relatório. Muito acompanhado. Uhum. As pessoas estão assistindo ele. Uhum. Ele está falando em público? Ele está agredindo. Ele é um lutador? Não, ele é um homem cruel. Ele é um homem cruel que está agredindo pessoas que ele considera inferior. E ele está sendo assistido. Fale mais sobre isso. Em público, é como se fosse uma plateia vendo ele. É como se Ele é um carrasco? O que é? Sim, ele é um homem muito cruel. Ele está batendo em um jovem. Acho que não tão jovem assim, mas ele sente o poder nas mãos. Certo. E as pessoas estão assistindo esse ato de crueldade. Mas o que é o Irineu? O que ele faz? Ele é um carrasco, ele é um guerreiro, um lutador, ele é um rei, um tirano. O que é o Irineu? Ele é um homem de muito poder. Ele é um homem de muito poder. Certo. E sendo esse homem de muito poder, eu pergunto, o que ele faz para viver? Qual a ocupação principal dele? Não sei. Só sei que ele tem poder, mas ele usa de forma abusiva. E ele não tem escrúpulo. Ele não tem peso na consciência. Certo. Se conectando aí cada vez mais ao Irineu, para ter cada vez mais clareza da vida do Irineu, mas se conectando com ele para ter cada vez mais percepção de tudo o que acontece ao redor, de como é a vida do Irineu, de qual a ocupação dele, como é a família dele, se ele tem uma família. Vai se conectando cada vez mais ao Irineu para que você seja cada vez mais capaz de descrever como é o Irineu. Como é aí a vida do Irineu? Qual a ocupação dele? Fale para mim sobre isso. Ele tem um trabalho? Sim ou não? Tem, ele é líder. Ele é um líder. Ele é um líder de quê? Acho que alguma coisa envolvendo autoridades, tipo polícia, defesa, alguma coisa que envolve autoridade sobre as pessoas. Como se fosse um líder de um exército. É isso? Mais ou menos isso. Entendi. Agora, líder de um exército, mais ou menos isso. Ele é branco, tem bigode, o nariz meio achatado. Ele usa roupas meio pretas e a feição dele é realmente intimidadora. Ele tem um olhar severo. Entendi. E me diz uma coisa, ele é um líder um tanto quanto, vamos dizer assim, tirano, um tanto quanto mal. Sim. E como se fosse um exército. Ele é o quê? Ele é um pirata? Eu acho que ele é conquistador de terra. Entendi. E ele desvaloriza muito as pessoas. Idosos. Acho que negros, pessoas pobres. Ele desvaloriza muito. Entendi. E como é a família do Irineu? Ele tem uma família, sim ou não? O Irineu ele tem família. Como é a família dele?
medo dele. A família dele tem medo dele. É. E quantos anos tem o Irineu? 43. Em 1534 ele tem 43 anos, certo? Agora, como é essa família dele? Esposa e filho, filha, não tem esposa, é pai e mãe. Como é que é essa família dele? Vejo 2 meninas. 2 meninas. O que eu sinto é que ele tem 2 meninas. Certo. E ele tem uma esposa viva, sim ou não? Tem. Entendi. E como é o relacionamento dele com a família? Ele é frio, rígido. Ele ama, mas do jeito dele. Ele não sabe demonstrar sentimento. Mas elas são como se fossem submissas dele. As filhas e a esposa, só as filhas? Pela figura que ele é, pelo caráter dele, preferem abaixar a cabeça para ele. Preferem ser submissas, um pouco passivas com ele. Entendi. E tendo aí cada vez mais clareza do Irineu, da vida do Irineu, das pessoas que o Irineu se relaciona, tanto profissionalmente nesse trabalho, vamos dizer assim, dele referente a essa liderança aí, que busca conquistar terras, quanto também na família do Irineu, tendo aí cada vez mais clareza dessas pessoas. E olhando nos olhos aí de todas essas pessoas, eu pergunto, existe alguém que seja conhecido do Gustavo de 2019, sim ou não? Se observa algum rosto, alguns olhos que sejam conhecidos do Gustavo de 2019, sim ou não? Eu acho que sim, minha tia, como minha filha. A filha do Irineu de 2019 é a tia do... Desculpa, a filha do Irineu de 2000... Desculpa. 1534. Exato, é a tia do Gustavo de 2019. Então a filha do Irineu de 1534 é a tia do Gustavo de 2019, certo? Sim. Perfeito. Eu só reconheço isso. Entendi. As demais não veio na intuição ainda. Entendi. Agora me diz uma coisa, se fosse possível, você falar alguma coisa para o Irineu, dar uma mensagem de vida ao Irineu, o que você falaria para ele agora? Use o poder com responsabilidade e sabedoria, porque o mundo dá voltas e os papéis se invertem. E se você não dá valor nas pessoas, não pode esperar que elas deem valor e respeito a você. Perfeito. Perfeito. E se o Irineu fosse uma mensagem, pudesse... Deixa eu refazer a pergunta. Se agora, você pudesse falar de um aprendizado em relação ao Irineu, em relação à vida do Irineu, com uma mensagem de vida para o Gustavo de 2019, o que seria essa mensagem de vida? Qual o aprendizado que o Gustavo de 2019 pode ter com o conhecimento da vida do Irineu, de 1534? A mensagem que existe um poder de liderança dentro do Gustavo e o que o Irineu me passa é que mesmo com o jeito dele é importante se impor perante a vida e para as pessoas para conseguir o respeito. Maravilha. Excelente mensagem de vida. O Gustavo tem um poder de liderança dentro dele, afinal de contas o Gustavo e o Irineu são aí de alguma forma a mesma pessoa, a gente tem uma mesma alma, né? Da mesma forma que o Irineu tem esse poder de liderança, o Gustavo também tem, talvez um poder aí que esteja ainda um pouco escondido dentro do Gustavo, mas que já começa a ser percebido. Da mesma forma que o Irineu também era capaz aí de se impor, né, com muita força, o Gustavo também é capaz. Excelente mensagem de vida. Gostei. Agora eu pergunto, você gostaria de ver mais alguma coisa na vida do Irineu, sim ou não? Não. Vamos então para uma outra vida? Sim. Perfeito. Vou fazer uma contagem agora de 8 até 0.
no 0, essa outra vida estará bem clara para você. No 8, as imagens vão começando a surgir, ainda de uma forma não muito clara, mas no 0 elas estarão completamente claras. 8. E as imagens vão começando a surgir. 7. Surgindo cada vez mais. 6. De uma outra vida. 5. De uma outra época. 4. De uma outra face. 3. Vão surgindo cada vez mais. 2. Vão surgindo cada vez mais. 1. Ficando cada vez mais claras. 0. Esteja lá. E nessas imagens que vão surgindo, só ou acompanhado? Só ou com a companhia de alguém? Acompanhado, eu sou escravo. Que ano é esse? Acho que é 1621. 1621. Que localidade é essa? Não sei. Estão se conectando cada vez mais com esse escravo do ano de 1621, cada vez mais conectado com ele. Qual o nome dele? Qual o nome desse escravo de 1621? Se conectando cada vez mais com ele. José. José. José, 1621. Que localidade que mora o José? Cidade ou país? Se conectando cada vez mais com ele para ser capaz de ter cada vez mais clareza. Qual localidade mora o José? Qual localidade ele é escravo? Acho que é Brasil. Brasil de 1621. Certo. A escravidão existia no Brasil em 1621? Sim, na verdade, quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, eles buscaram inicialmente escravizar os índios, né? E então deu certo a escravidão com os índios e então em seguida eles trouxeram os africanos. Agora me diz uma coisa, José de 1621, qual a origem da escravidão dele? Ele é um escravo indígena, ele é um escravo africano, ele é um escravo de guerra, um prisioneiro de guerra que foi transformado em escravo. Qual a origem da escravidão dele? Nasceu de uma escrava. Nasceu de uma pessoa que já era escrava. Sim. Certo. E descreve fisicamente o Gustavo. Descreve fisicamente o José. Negro. Uhum. Magro, mas não tão magro assim. Uhum. A pele dele tá muito... Tem bastante suor, sabe? Bastante suor. Sim, acho que é trabalho duro, né, escravo. Uhum. Entendi. E ele é negro, muito negro. Uhum. Entendi. E observando aí as pessoas que estão juntos, observando as pessoas que estão juntas do José, observando as pessoas ao redor, observando familiares, observando os outros escravos, capatazes. Eu pergunto, você reconhece alguém da vida do Gustavo de 2019, sim ou não? Sim. Quem você reconhece? Acho que minha mãe. Quem é a mãe do Gustavo de 2019? É minha mãe mesmo. A mãe do Gustavo de 2019 é a mãe do José de 1600. Sim, sim. Entendi.
Perfeito. Se você pudesse dar uma mensagem de vida para o José, o que você diria a ele? A vida é dura. E nada é fácil. Uhum. Mas para tudo existe esperança e nenhum sofrimento é eterno. Uhum. Perfeito. Perfeito. E o que você acredita que é útil para o Gustavo de 2019, aí o conhecimento da vida do José? Qual mensagem de vida pode ser trazida para o Gustavo de 2019, o conhecimento dessa vida do José? Tem que pegar firme na vida, trabalhar, servir. E todos nós somos um só. Todos nós somos um só. Uhum. Seja negro, branco, ninguém é melhor do que ninguém. Perfeito. Excelente. Mas existe nele, no José, muita desilusão que eu percebo nele. E muita submissão e medo. Uhum. Talvez pela condição dele. Uhum. Entendi. É isso. E se você pudesse dizer algumas palavras para o José, no sentido de melhorar aí as emoções dele, referente à submissão e medo, quais palavras você diria para ele? O mais importante é a espiritualidade maior. Aqui na Terra existem muitas distrações e ilusões. Tudo isso acaba quando nós deixamos o plano da matéria. E não tenha tanto medo assim das pessoas. Cedo ou tarde elas vão colher o que plantou. E existe tanta arrogância nelas que elas nem se dão conta, achando que são melhores que os outros. Uhum. E você falaria para ele alguma coisa no sentido de ele ter forças para lutar pela liberdade? O que você acha disso? É coerente. Ele ter forças para ele se sentir livre, ele ter forças para lutar pela liberdade? Sim, lutar pela liberdade, que na verdade todos nós já somos livres. É só uma questão de acreditar. A maior liberdade é a da consciência. Você pode estar sem correntes e se sentir a pessoa mais aprisionada dentro de si do mundo, mas pode ter correntes e ainda assim saber que é um ser livre, mesmo que tentem te fazer acreditar do contrário. Perfeito. Excelente. Existe mais alguma coisa da vida do José que você gostaria de ver, sim ou não? Não, é muito triste a vida dele e sem rumo, mas tem esperança ao mesmo tempo. E os escravos têm esperança. Uhum. Certo. No Brasil, apenas em 1888, que teve a abolição. Mas é possível que ele fuja, é possível que ele viva num quilombo, com outros escravos também fugitivos, vivendo da colheita, vivendo, enfim, da caça. Sempre a esperança, enquanto a vida é a esperança. E você não quer então mais ver mais nada da vida do José? Devo levá-lo adiante para outra vida? Sim. Então, ok. Despeça-se do José, despeça-se da vida do José, que a gente vai agora para uma outra vida. Vamos fazer mais uma vez a contagem, dessa vez de 7 até 0. No 0, você estará lá numa outra vida. E começa então agora a contagem. 7. E vão surgindo as imagens de outra vida.
6, surgindo cada vez mais. 5, cada vez mais claras. 4, uma outra vida. 3, um outro rosto. 2, uma outra época. 1, vai voltando. 0, esteja lá. Essas imagens que vão surgindo agora para você. Você está só ou na companhia de alguém? Sozinha. Sozinha. Então é uma moça, uma mulher, certo? É uma mulher. Perfeito. E me diga uma coisa, qual o nome dela? Se conectando bem nessa mulher. Qual o nome dela? Não sei. Não tem problema. Vai se conectando cada vez mais com ela. Se conectando cada vez mais com ela, que o nome vai surgir para você. Eu acho que é Inglaterra, tá? Durante a noite. Inglaterra, de noite. E qual o nome dessa mulher? Vai se conectando cada vez mais, que você será capaz de falar. Acho que é Francine. Francine. Francine, Inglaterra, noite. Que ano é esse? Que ano é esse que a Francine está vivendo agora na Inglaterra, que você se conectou com ela? 1754. 1754. Ok. Fale um pouco da Francine. Como ela é, o que ela faz para viver, a família dela. Descreva a vida da Francine. Ela é um pouco dependente. Dependente do que ou de quem? Relacionamento das pessoas. Ela não se sente... Parece que ela não se dá conta da autonomia dela, da liberdade dela. E ela é um pouco ingênua e assustada. Ela é branca, cabelo longo, um pouco ondulado, dourado. O que faz ela ser, um tanto quanto ingênua, assustada, ou não dar conta da autonomia dela? O que faz ela ser assim, que causa ela ser assim? Acho que medo do mundo, medo das pessoas. E como se ela não tivesse um pouco de rumo, sabe? Como se ela tivesse dificuldade para planejar e organizar a própria vida. Seguir voando, sabe? Liberdade. Ou seja, ela de alguma forma ela se sente presa, tão presa quanto aquele escravo que nós visitamos a vida dele, José. Sim. Entendi. E me fala um pouco sobre os relacionamentos dela, família. Ela tem uma família, sim, irmão? Como é que é isso? Ela tem uma família. A família é dogmática demais, sabe? Cercada de tabus, preconceitos. E é muito fácil fazer a cabeça da Francine. Principalmente quando se trata de relacionamento, sabe? Como se a família quisesse controlar os passos dela, falar pra ela o que é melhor pra ela fazer ou não. E ela não tem autonomia, ela é passiva. A família chega, mostra o lado negativo das pessoas, para casamento, essas coisas. Então ela se convence, fica assustada e deixa as oportunidades passar. Ela vive a vida do outro, ela não realiza os seus sonhos. Ela é muito bonita, mas não realiza os seus sonhos. Ou seja, ela é uma pessoa altamente sugestionável pela família, altamente influenciável, que não vive a vida que ela poderia viver, uma vida melhor, por causa dessa sugestionabilidade, certo? Sim. Entendi.
Entendi. Ok. Eu acredito que eu já sei as palavras que você poderia dizer para a Francine, mas de qualquer forma. Se você fosse capaz de falar algumas palavras para a Francine agora, o que você diria a ela? Tenha autoconfiança e não tenha medo de se arriscar, porque tudo existe os dois lados, o lado positivo e o lado negativo. Se você se focar só no lado negativo, vai atrair mais motivos para acreditar no negativo das pessoas, das situações, do mundo. Mas existe muita coisa boa também. Tem que entender que a opinião da família é da família e a sua é a sua. Procurem dialogar e chegar no meio termo. Mas é difícil para ela, porque nessa época, e a família é muito dogmática. A família é muito dogmática, existem muitos tabus, muitos tabus. Não sei quais são, mas é o que eu consigo captar. Mas é isso que eu diria para ela. Para se lançar mais e vendo o que vai dar. Tudo é aprendizado. Não existe uma ideia de mundo perfeito, onde só vai ter ganhos, existe ganho e perda. Perfeito. Você sabe que quando você fala isso para a Francine, você fala também para você, fala também para o Gustavo de 2019. Afinal, a gente está falando de vidas diferentes, mas de um mesmo ser, de uma mesma alma. Entendo. E talvez seja o caso, de repente, até da Francine romper com alguns dogmas, algumas tradições, sejam da época, sejam familiares. Você concorda com isso que eu disse? Sim ou não? Com certeza. Fala um pouco para ela sobre isso, no sentido do que você poderia melhorar aí na vida da Francine a partir desse conhecimento, a partir dessas palavras e principalmente dessas atitudes. Trabalhe com o que tem, com as possibilidades que já estão ao seu alcance e tenha os pés no chão. Não espere promessas de um mundo perfeito. Ainda mais para a época em que você vive, tem que esperar as coisas evoluírem. O mundo vai gradativamente evoluindo, mas tente trabalhar com aquilo que você já tem. Ainda assim, existem algumas possibilidades para realizar seus sonhos. Então veja o que já está ao seu alcance, até nos mínimos detalhes e as pequenas coisas. Perfeito. Agora me diz uma coisa. O que o conhecimento da vida da Francine pode agregar e pode trazer de mensagens positivas, de conhecimentos adequados para o Gustavo de 2019? Resgate a pureza, a delicadeza do feminino em você. E seja mais doce. Você acha que o Gustavo de 2019 não é tão doce assim? Não. Ele entende o lado dele, mas as circunstâncias da vida deixaram ele um pouco amargo e desconfiado. Dê mais voto de confiança nas pessoas. E resgate o sagrado feminino que existe em você. O mundo precisa disso. E da pureza e ingenuidade, mas com sabedoria. Perfeito. Excelente. Existe mais alguma coisa da vida da Francine que você gostaria de ver? Sim ou não? Não, acho que já peguei a mensagem. Ok. Mas antes de levar você para uma outra vida, observe a Francine, observe as pessoas que estão ao redor dela. Observe os familiares e as demais pessoas com as quais ela convive. Eu pergunto, você reconhece alguém da vida atual de 2019, sim ou não? Sim, 2 pessoas. Quem são essas pessoas? Minha avó e minha mãe, da vida atual. Quem são a avó e a mãe da vida atual na vida da Francine? Acho que minha avó é minha mãe. E minha mãe, minha irmã. Peraí. A avó é a mãe é a irmã. Vamos lá. A vida da Francine. Fala o nome do primeiro familiar que você localiza. A avó, a mãe, a irmã, quem é esse familiar que você localiza da Francine?
A irmã, que atualmente é minha mãe. A irmã da Francine é a mãe do Gustavo. Isso. Ok. Outro. E a mãe... A mãe da Francine é a avó do Gustavo. Isso. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita que a Francine ela é influenciável pela irmã? Sim ou não? Sim, o jeito dela. Uhum. Ela dá muito palpite, essas coisas. Até pra homem. Uhum. É o relacionamento com... Acho que talvez um homem. Talvez um amor que eu tenha por um homem. Mas ainda é vago. Uhum. Mas ela é muito dogmática. Toda a família é. Entendi. Entendi. Fico satisfeito que você tenha dado aí as mensagens para a Francine, né, no sentido de fazer com que ela entenda sobre essa questão de dogmas, sobre a necessidade, por vezes, de romper com dogmas e tradições para que a gente possa viver aí a nossa própria vida do jeito que a gente deseja. Perfeito. Bom, você comentou que não gostaria de ver mais nada da vida da Francine, que já estava satisfeito com o que havia visto, certo? Sim. Perfeito. Vamos então agora se despedir da Francine para a gente avançar então para uma outra vida. Ela se sente... Sim. Ela se sente um pouco aprisionada, mas ainda assim, no fundo, o coração dela é muito doce. E ela... Acho uma coisa incrível, porque a beleza dela reflete o coração, que é ingênua e pura. Não era só isso. Entendi. Ok. Ela é muito bonita. Uhum. Entendi. E você gostaria de ver mais alguma coisa da vida da Francine? Não, acho que a vida de escravo valeu a pena. Uhum. Porque eu acho que essa vida é depois da do José. Sim. Certo. Acho. Perfeito, então. Eu gostaria de ir para mais uma vida, sim ou não? Sim. Vamos então avançar para uma outra vida. Espécie da Francine, eu vou fazer uma contagem de 7 até 0. No 7 as imagens da outra vida vão começando a surgir. No 0 elas estarão totalmente claras. Então vamos lá. 7. As imagens vão começando a surgir. 6. Cada vez mais claras. 5. Uma outra vida. 4. Um outro corpo. 3. Uma outra face. 2. Surgindo cada vez mais. 1. Surgindo cada vez mais. 0. Esteja lá. Nessas imagens que vão já surgindo para você e ficando cada vez mais claras, eu pergunto: é dia ou noite? Dia. Só ou na companhia de alguém? Sozinha. Sozinha. E qual o nome dessa pessoa que está sozinha? Lara. Lara. E que ano é esse que vive a Lara, dessas imagens que surgiram para você? Não sei, 1900 e pouco, mas não sei. 1900 e pouco. Vamos devagarzinho. Vai se conectando com a Lara cada vez mais, você será capaz de falar perfeitamente o ano que surgiu aí essa vida da Lara, essas imagens que surgem para você, que a Lara está sozinha. Que ano é esse? Acho que 1911. 1911. É por aí. Uhum. E fale um pouco sobre a vida da Lara. O que ela faz para viver, se ela tem uma ocupação, se ela tem uma família. Fale um pouco sobre isso. Nessa data que eu vejo, acho que ela é ou pré-adolescente ou adolescente, não sei. Mas ela é muito reclusa. Ela é muito sozinha, solitária. Ela, acho que ela tem medo, vergonha de interagir com as outras pessoas. Uhum. Entendi. E o que faz a Lara ter vergonha de interagir com outras pessoas? O que faz ela se sentir assim? Existe alguma coisa nela que eu acho que ela não aceita. Acho que ela não se aceita, se auto-rejeita e
tem medo da rejeição, não sei, alguma característica nela. Que característica é essa que ela tem, que ela se auto-rejeita, ela tem medo da rejeição? Não sei. Se conecte bem com ela, se conecte cada vez mais com ela, até que você seja capaz de falar qual a característica dela que faz com que ela se sinta assim. Talvez não haja nenhuma característica, talvez seja só a maneira dela sentir. E você será capaz de responder perfeitamente essa questão quanto mais você vai se conectando com essa moça de 1911. O que faz ela se sentir assim? É uma capacidade espiritual que ela tem, mas ela não é compreendida e não entende direito o que acontece. Acho que ela enxerga as coisas, sente, acho que ela ouve as coisas. E isso assusta ela, assusta a família. Entendi. E como é a família dela? Você comentou que ela é muito jovem ainda, uma pré-adolescente. Quantos anos aí você observa que ela tem em 1911? Se conecte com ela, você será capaz de responder precisamente. De 13 a 16 anos. 13 a 16, tudo bem. Ela é aí uma jovem aí no início da adolescência, uns 13 anos de idade, no meio da adolescência, aos 16, ou seja, uma adolescente. Entendi. E como é a família dela? Um pouco frios. Frios, certo. Mas não tanto. Acho que é só uma postura mais séria. Entendi. Ela tem pai, ela tem mãe, ela tem irmão, irmã, ela é casada já. Fale um pouco sobre a família dela. Tem 2 irmãos, tem mãe, tem pai. Tem 2 irmãos, mas ela é a mais velha. Entendi. E ela é a única pessoa na família que tem essa capacidade de enxergar além? Ou existem mais pessoas na família que também têm aí esse dom, vamos dizer assim? Acho que só ela. Só ela. Perfeito. E isso faz com que ela se sinta realmente tão diferente, tão estranha. Entendi. Olhando aí para esses familiares dela, eu pergunto. Melhor. Olhando para esses familiares dela e para as demais pessoas que essa jovem de 1911 ela convive. Olhando para essas pessoas aí, se tornando cada vez mais ciente da vida dessa jovem de 1911, eu pergunto: existe alguém da vida atual que é reconhecido nessa época, sim ou não? Sim. Quem? A mãe dela. A mãe da Lara, quem é da vida atual? Minha mãe. A mãe da Lara é a mãe do Gustavo de 2019. Sim. Entendi. E me diz uma coisa, como é o relacionamento da Lara com a mãe dela? Poderia ser melhor. E é um pouco rígido. Mas ela ama ela. A Lara ama a mãe. Não, a mãe ama a Lara. A mãe ama a Lara ao mesmo tempo que é muito rígida com a Lara. Certo? É, não muito rígida. Deve ser o caso da postura dela. Ela é mais séria. Entendi. Como é o relacionamento da Lara para com a mãe? O que a Lara pensa em relação à mãe? Que a mãe não a compreende. Entendi. E por isso ela se sente sozinha, abandonada, rejeitada. Ela se sente sozinha. Talvez pela capacidade espiritual dela.
Entendi. E se você fosse capaz de dar uma mensagem a Lara, falar alguma coisa para a Lara, uma mensagem construtiva, uma mensagem de vida, o que você falaria para a Lara? Foque na parte positiva das pessoas. E, em primeiro lugar, pense mais em você. Deve se amar pelo que é. É isso. Perfeito. E o que pode trazer aí de útil, de positivo para o Gustavo de 2019 aí o conhecimento da vida da Lara? Então, qual a mensagem de vida que pode ser trazida para o Gustavo de 2019? O conhecimento dessa vida. É sobre solidão, ser sozinho. Prossiga. Atravesse a solidão. Atravesse. E atravesse a noite escura da alma. E depois terá a paz tão desejada por você. E poderá descansar. Perfeito. Nós encontramos alguns padrões em vidas anteriores. Nós encontramos um padrão na vida do José, que era o padrão de uma pessoa que se sentia presa. Uma pessoa que se sentia realmente aprisionada. E esse José, esse escravo, é uma pessoa que poderia lutar pela liberdade. Afinal de contas, os quilombos eram realmente uma realidade, né? Não só no Brasil, como qualquer país que teve a escravidão, teve também a fuga de escravos, teve também os escravos organizados, né, no sentido de realmente resistirem e poderem viver, mesmo que de forma escondida, né, em quilombos, colhendo e plantando e caçando, enfim, tendo uma vida aí autônoma e realmente livre. Passamos também pela vida da Lara, a Lara que também se sentia de alguma forma presa por conta de características dela. E a gente está na hora aí de romper esse padrão, né? Esse padrão de se sentir realmente preso e se sentir isolado e atravessar aí, como você disse, a escuridão da noite, porque no final de toda a escuridão da noite o sol vai sempre brilhar. Da mesma forma que o ser humano ele é capaz de atravessar a escuridão da noite até que o sol brilhe, você também é capaz de fazê-lo, atravessar qualquer escuridão para fazer com que o sol sempre brilhe no final. Então a gente está na hora aí de romper esse padrão e olhe-se no espelho agora, permita que o Gustavo de 2019 se olhe no espelho agora e fale para essa imagem que vê no espelho, para esse reflexo que vê no espelho, as palavras que precisam ser ditas para que ele entenda a necessidade de romper esse padrão, entenda a necessidade de realmente atravessar a escuridão da noite com muita força, com muita garra e sabendo aí que, né, no final o sol vai brilhar. Afinal de contas, tudo aquilo que a gente batalha na nossa vida com força, com garra, com afinco, a gente é capaz de conseguir. Muitas vezes a gente se acha incapaz, a gente se acha realmente incapaz, a gente se coloca amarras nos nossos pés, nas nossas mãos, e a gente se sente dessa forma e a gente não é capaz nem de correr atrás porque a gente se sente assim. Um exemplo disso é a hipnose de entretenimento, que a pessoa cruza os dedos e se sente realmente presa, enquanto qualquer pessoa é capaz de descruzar os dedos. Então fale para o Gustavo, fale para essa imagem que você vê no espelho, as palavras que são necessárias para que ele quebre completamente esse padrão e seja realmente uma pessoa livre que vai batalhar com afinco naqueles objetivos que ele tem. Fale as palavras agora para esse espelho, antes da gente ir para mais uma outra vida. Quais palavras podem ser ditas nesse espelho? Abrace suas sombras, porque elas fazem parte de você. Se você não se aceitar, não tem quem vai te aceitar.
Tudo existe os dois lados. E no fim tudo é aprendizado. Abrace sua luz e fique com ela, mas também não ignore suas sombras, porque trazem muito aprendizado. À medida que você se conhece, você se domina. E você já passou por coisas bem piores, de outras vidas. Isso não é nada, comparado de onde você já veio. E no centro do seu coração, o que existe é o feminino e a doçura que ele traz, que é o que o mundo precisa. A terra precisa do feminino para ser reequilibrada e curada. Por isso você veio e já está superando. E as distrações da terra e os dramas que aqui existem são só distrações, ilusões. Não absorva tudo para o seu coração. Só aquilo que te faz bem. Uma existência passa muito rápido. Tem que ficar só com as boas lembranças e deixar para trás aquilo que é pesado. Perfeito. Em outras palavras, todas as pessoas têm pedras na sua própria vida. Só que, na verdade, o Gustavo ele já venceu, aí, na verdade, pedreiras enormes em vidas passadas. De forma que as pedras que ele tem na vida atual são muito pequenas se comparadas às pedreiras de vidas passadas, certo? Com certeza. Perfeito. Então é importante que a gente olhe as pedras apenas como pedras. Pedras que a gente pode chutar, que a gente pode pular, ou que a gente pode simplesmente ignorar. Porque muitas vezes o ser humano transforma pequenas pedras em barreiras intransponíveis, em verdadeiros pedregulhos enormes, pedreiras enormes intransponíveis. Então são apenas pequenas pedras. Perfeito. Uma excelente percepção. Agora me diga uma coisa. Você gostaria de ir para mais uma vida, sim ou não? Sim. Eu vou então fazer uma contagem de 8 até 0. No 8, as imagens dessa outra vida vão começando a surgir. No 0, elas estarão completamente claras para você. 8. As imagens vão surgindo. 7. Surgindo cada vez mais. 6. Uma outra vida. 5. Uma outra face. 4. Um outro corpo. 3. Uma outra época. 2. Surgindo cada vez mais. 1. Cada vez mais claras. 0. Esteja lá. Dia ou noite? Dia. Só ou na companhia de alguém? Não sei. E conecte-se cada vez mais com essa vida, onde você se localizou, onde você está agora. Permita que essas imagens vão ficando cada vez mais claras para você. E elas vão ficando cada vez mais claras. E você então é capaz de falar nessa vida que você agora se conectou, que é dia. Qual o nome dessa pessoa dessa outra vida? O nome dessa pessoa que Gustavo, em 2019, se conectou nessa outra vida. Quem é essa pessoa? Qual o nome dela? Bem calmamente, responda para mim. É homem ou mulher? Homem. O homem está de dia. E conecte-se com ele. Ele é um índio. Ele é um índio. Qual o nome dele? Acho que Orfonso. Yorfonso? Sim. Ok. Yorfonso.
E que ano é esse? Que época é essa? (1400 e pouco). 1400 e pouco. Ok. Vamos se conectando cada vez mais com o Iorfonso para ser capaz de falarem mais claramente o ano que ele vive. Se conectando cada vez mais com ele. 1431. 31. Ok. E... Bom, fale um pouco sobre esse índio que foi o Gustavo em 2019. Fale um pouco sobre ele. Como ele se sente, como ele vive, como é o local onde ele vive, se ele tem família. Escreva um pouco sobre a vida dele. Vejo ele beijando uma mulher, uma índia. Uhum. Acho que é a companheira dele. Uhum. Ele vive numa aldeia, sim ou não? Acho que ele saiu. Ele saiu da aldeia. Acho que ele vivia, mas conquistou a liberdade dele. Já é adulto. Não ficou claro. Okay. Então vai se conectando cada vez mais com ele. Ele vivia numa aldeia, porém você observa que ele resolveu sair dessa aldeia. E ele está com essa índia que é a companheira dele. E quando ele saiu dessa aldeia, ele saiu porque ele foi expulso, ele saiu porque ele resolveu caçar, ele resolveu fazer alguma coisa que ele precisava fazer só ele e essa companheira dele. Ele saiu por... Inicialmente ele estava sozinho, agora chegou para cumprimentar ela com um beijo. Uhum. Certo. Mas existem outros deles. Então acho que eles vivem no coletivo. Ah, ok, eles vivem no coletivo. Entendi. E me diz uma coisa, como é a vida dele, como ele se sente nessa aldeia, como ele se sente com essa índia? Ele gosta muito dela, ele ama ela. E ele é livre, ele tem garra, ele tem fúria, ele não tem medo. Uhum. Ele é um índio. Parece ser forte, alto. Uhum. E o cabelo dele é preto e tá amarrado, sabe? Acho que é longo o cabelo dele e ele amarrou. Uhum. Sobre os sentimentos dele, é de liberdade. Ele é um ser livre. Uhum. Tem muita natureza. Uhum. Perfeito. E me diz uma coisa, olhando as pessoas ao redor dessa aldeia, olhando aí a esposa desse índio e todas as pessoas que esse índio convive, tendo cada vez mais clareza de toda a vida desse índio, diga pra mim, você reconhece alguém da vida atual, sim ou não? Não. Ótimo. Talvez a companheira dele, mas não sei quem é. Talvez a companheira desse índio possa ser alguém da vida atual? Talvez sim, talvez não. Conecte-se mais com ele e observe bem essa companheira. Observe os olhos dessa companheira e olhando os olhos dessa companheira. Você reconhece esses olhos da vida atual, sim ou não? Eu acho, talvez, sim. Eu acho, talvez sim. Seria minha prima que faleceu, da vida atual.
nessa vida como Iorfons. Certo. Iorfons. Seria ou era? Você consegue ter mais clareza disso? Estou tentando olhar pelo olhar. Perfeito. Acho que é ela. Entendi. E... É ela. É ela. Ok, perfeito. Agora me diz uma coisa. Olhando aí para a vida desse índio, se você pudesse dar uma mensagem de vida para ele, o que você diria? Usufrua da liberdade porque ela não tem preço, mas ao mesmo tempo zele pelos seus, por aqueles que você ama. Ele é muito pesado, sabe? A energia dele. Acho que deve ser porque ele tem garra, tem fúria. Eu sinto isso no meu corpo. Da região do peito para cima. Perfeito. Você percebe essa garra e essa fúria desse índio. Você considera essa garra e essa fúria dele algo positivo, certo? Sim, não é ódio ou maldade, mas... Entendido, só basicamente a garra, certo? Então conecte-se bastante aí com esse índio, permita que essa garra faça cada vez mais parte do Gustavo de 2019, porque esse Gustavo e esse índio são uma só pessoa. Da mesma forma que esse índio tem a liberdade dele, o Gustavo também tem a liberdade dele. E pode lutar para ter as conquistas que desejar com cada vez mais garra, como a garra desse índio. E enquanto você vai se conectando cada vez mais com ele, permitindo que essa garra e essa fúria faça cada vez mais parte do Gustavo de 2019, eu pergunto, qual lição de vida que o Gustavo de 2019 pode ter a partir do conhecimento da vida desse índio? Você já é livre, só não se deu conta. Mas você tem uma autoestima incrível e ainda será muito feliz. Mas ainda está aprendendo a ser um homem de verdade na vida. Está sendo moldado, mas existe um guerreiro dentro de você. Excelente. Excelente. Muito bem. A gente já está em aproximadamente 1h30 de sessão de regressão de vidas passadas. É bastante tempo para uma regressão de vidas passadas. Você gostaria de ver mais uma vida? Ainda sim ou não? Não. Não? Ok. Vou lhe dar uma chave para que você consiga com facilidade retornar às vidas passadas sempre que desejar e retornar de volta, claro, sempre com toda a segurança. Você já sabe fazer auto-hipnose, você já tem feito auto-hipnose. Você já sabe como é. Você já sabe entrar em transe sozinho, você já é capaz de entrar em transe sozinho. E eu vou lhe dar uma chave para que você consiga retornar às vidas passadas sempre que desejar. Você, quando entra em transe, após você entrar em transe, após você validar o sumiço dos números, como você já faz, você vai se imaginar no topo de uma escada rolante. Essa escada rolante ela vai descendo cada vez mais. E quanto mais ela desce, mais você relaxa. E quando você chegar lá embaixo, naquele estado de relaxamento extremamente profundo, você irá fazer essa contagem mentalmente de 8 até 0, ou de 10 até 0, não menos que de 7 até 0. Você pode iniciar a primeira viagem para vidas passadas daquele momento no 10 até 0, e em seguida fazer de 8 até 0, de 7 até 0. No 0 você estará lá, em outra vida. Você será capaz de retornar a vidas passadas sempre que desejar e sempre com total segurança. Porque você sabe que você já faz auto-hipnose, com segurança, você já sabe quais os protocolos de segurança serem utilizados, e você então será capaz de retornar a vidas passadas sempre que desejar.
Antes de você iniciar a contagem, peça à Consciência Suprema que lhe leve para uma vida passada cujo conhecimento será útil para o Gustavo de 2019. Você será capaz de fazê-lo sempre que desejar. Mas faça sempre com o conceito de trazer informações úteis, trazer coisas úteis para o Gustavo de 2019. Certo? Certo. Perfeito. Vou fazer então uma contagem de 1 até 7. No 7 você irá abrir os olhos, estando completamente disposto, completamente acordado, se sentindo muito bem. 1. Bem acordado. 2. Ainda mais acordado. 3. Totalmente acordado já. 4. Pode se mexer, pode se espreguiçar. 5. Totalmente desperto. 6. Bem acordado. 7. Pode abrir os olhos, bem desperto, bem acordado. E aí, como foi? Incrível. Foi incrível e o que mais ficou pra mim foi da Francine, a doçura, a pureza dela, apesar de ela ser muito passiva, submissa, e do índio. Foi a última vida. Acho que foi uma experiência incrível. Você perde a noção do tempo. Recomendo isso para as pessoas. E realmente não tem nada dessas outras vidas que eu já tenha experienciado, exceto alguns padrões de sentimento. Perfeito. Alguns padrões de sentimento e alguns padrões de se visualizar. Um padrão do escravo, aprisionado, um padrão também pertencente à Francine, à passividade, e um padrão também pertencente a Lara, a rejeição, a reclusa. Isso. E é importante a gente quebrar esse padrão. Sim. E esse padrão que não foi presente na última vida, que é a vida do índio. Isso. Eu sentia aqui pesado. Essa força e aqui sagrada. Um pouco amortecido. Isso. Perfeito. Você sabe fazer auto-hipnose, você tem feito um trabalho maravilhoso de auto-hipnose, que eu ensinei a você, que tem trazido um resultado fenomenal. E agora você é capaz de continuar fazendo essa auto-hipnose, no sentido de combater também essa passividade que você já vem fazendo e já vem tendo um resultado sensacional nisso. Eu fico até surpreso, será que existe tudo isso dentro de mim? E a mensagem que ele me traz, a energia do Ildefonso, né, do índio, é muito valiosa. É como se eu, mesmo tendo saído do transe, como se eu ainda estivesse lá, sabe, sentindo a natureza e a sensação de liberdade. O jeito que ele anda e se interage, né, com a moça que ele ama, é uma coisa que me trouxe muita paz, segurança e essa fúria um pouco dele também. Como eu falei, não tenha nada semelhante que eu já tenha vivenciado, exceto alguns sentimentos, mas tirando as experiências dessas encarnações. Do Irineu não gostei muito, né? Acho que foi o mais cruel assim. E acho que é isso. Tirando os sentimentos, não tenha nada dessas outras encarnações que eu tenha vivenciado aqui. Acho que isso que é o mais importante, né? Isso prova que cada existência que a gente vem ainda trazem alguns padrões, né? Mas nós assumimos papéis diferentes. Perfeito. Excelente. É isso. Beleza. Então tá, meu camarada. Pô, eu te agradeço aí mais uma vez a gentileza de ter permitido a gravação. É isso aí, a gente fez uma sessão aí bem longa de vidas passadas, 1h30 aproximadamente. Depois eu gravo aí o início, o fim.